Olá, eu sou Márcio Batista do Grupo Teatro Law Cultura e toda semana eu faço para algum quadrinho. E o quadrinho dessa semana, na verdade, vão ser várias coisas que eu vou falar, porque hoje é o 100º vídeo sobre quadrinhos que eu faço no canal. Então, para comemorar isso, eu vou começar a falar de alguns quadrinhos que eu já falei, de por que eu comecei a gostar de quadrinhos, essas coisas todas. Então, ó, primeiro esse aqui. Esse aqui foi o primeiro vídeo que eu fiz no canal, foi desse quadrinho aqui, do Praça Tietê número 11, que é um quadrinho da Laerte, um quadrinho mudo, que é essa história aqui, ó. Então, eu vou até deixar o link aqui, que é do primeiro vídeo de quadrinhos do canal. Aí depois, eu fiz um vídeo sobre essa história aqui, Super-Homem vs Homem-Aranha. Só que eu vou até refazer um vídeo sobre isso aqui, porque foi lançado lá nos Estados Unidos agora um ônibus com várias... um confronto Marvel DC, né? Então talvez seja lançado aqui, então eu vou falar um pouquinho mais a respeito das publicações, mas que foi o segundo vídeo que eu fiz no canal. Não foi exatamente com essa revista aqui é minha, de 86. Eu fiz com as 4 revistas que... Grandes Encontros, que a Abril relançou, que eram do meu irmão. Eu achei que era mais interessante fazer com aquelas. Depois, o terceiro vídeo que eu fiz no canal, ainda todos esse em janeiro de 2023, foi esse aqui. Esse aqui é um quadrinho francês, que fala sobre a neurodivergência. Essa garota aqui, ela acha que é autista, né, que tem síndrome de Asperger. E então é interessante o descobrimento dela como autista, né, como, né, síndrome do espectro autista. Então falando sobre essa o neurodivergente junto versus esses neurotípicos, né? Então isso aqui é um quadrinho bem interessante. Então o que é isso? Eu comecei a falar sobre quadrinhos nacionais, quadrinhos tipo de Marvel, DC, Image, quadrinhos europeus. Aqui não vou mostrar os 100 quadrinhos que eu fiz, mas vou colocar alguns. Esse aqui é um outro quadrinho nacional. Esse aqui, pela última vez, é um quadrinho muito legal, fala sobre o LGBTQIA+. Então esse quadrinho aqui é maravilhoso. Então, fala... Esse aqui é um quadrinho nacional também. Esse aqui, ele é um quadrinho mudo. Cara, esse quadrinho aqui é perfeito. Tem tanto detalhe, cara, que é... No final tem os músicos, né, tem do Traje a Rigor, do Red Hot Chili Peppers. Então, cara, esse aqui é um quadrinho que é bem... Aos três aqui, né? E eu até falo sobre isso aqui no vídeo também. Vou deixar aqui o link também, caso você queira assistir. Então, isso aqui, esse quadrinho aqui, um quadrinho mudo maravilhoso, assim. Tem, aí, vamos começar dos títulos nacionais, que tem umas narrativas muito interessantes, assim. Esse aqui eu também falei logo no começo do canal, sobre este Gustavo Ravaglio. Eu peguei 3 publicações dele. Essa aqui eu consegui num sebo, acho que foi em Rio Grande do Sul. Que eu fui fazer um espetáculo teatral lá. E eu gosto de andar pelos sebos da cidade e tal. Eu encontrei esse aqui, um sebo de lá. Não sei se dá pra ver aqui, ó. A capa é 3D. Aí isso aqui eu achei tão legal que eu fui atrás disso aqui. Aí eu vi que era uma campanha do Catarse. Não consegui ver a venda em nenhum lugar. Aí eu consegui entrar no... Eu tentei, né, falar com o autor pelo Facebook, ele me respondeu. Aí eu comprei os livros com ele, os outros dois que faltavam, quer dizer, a complementação desse aqui. E um outro que ele ainda ia lançar. E aí eu conversei com ele e tal, e a gente me deu um desconto. Embora ele tenha sido um pouquinho caro assim, mas valeu a pena, porque é bem legal. E então, cara, isso aqui é bem interessante, né, de eu mostrar umas narrativas diferentes aqui, nacionais. Esse aqui, cara, esse aqui é um quadrinho que eu achei muito bacana da Thalia Sack. E esse quadrinho aqui é interessante, um porque a história é interessante, e outro porque ele também tem uma narrativa expandida. O que é isso? Ela, em alguns momentos, ela coloca um QR Code, né, a autora, e você escuta músicas ou vê vídeos, né, animações que tem a ver com essa história através do QR Code. Esse aqui, por exemplo, foi esse o que eu mostrei no próprio vídeo que eu fiz, que eu vou deixar o link aqui também. Tá vendo? Tem um QR Code aqui, você passa o celular aqui e mostra uma animação, um vídeo. Então, o que acontece? Eles estão aqui nesse quadrinho, aí tem uma elipse muito grande para este quadrinho aqui. O que aconteceu entre este quadrinho e este? Aí você vê na animação. Então, isso aqui é bem interessante. E tem uma descrição de música. Aqui, tá vendo que Code você passa, começa a tocar uma música. Tá tendo um baile de carnaval dentro do trem, essa menina tá. Então você vai continuando lendo a história, escutando a música que tá rolando. Então, cara, uma narrativa expandida assim, quadrinho, se não tivesse isso já seria bom, mas com isso aqui fica melhor. Então, é um quadrinho que eu recomendo também, que eu também fiz no meu canal. E aí nessa canal eu coloquei mais esse aqui também. Esse aqui foi também logo no começo que eu fiz, que é Corsários.
Esse tá dentro de um que eu falei de 3 quadrinhos sobre piratas, 2 nacionais, que é esse aqui, um outro que é o Porco Pirata, e um outro francês, que é o Pequeno Pirata. São 3 quadrinhos de piratas, assim. E esse aqui eu queria mostrar novamente porque a narrativa dele é maravilhosa, tá vendo? São só fotos. Então, o fulano aqui que fez o quadrinho, que é o Samuca Marinho, ele é um fotógrafo. E não só fotógrafo, né? Ele também costurou as roupas, então ele também é figurinista, ele é cenógrafo, porque tem, tem um barco aqui, tem umas coisas que ele foi montando, né? Cara, então, a narrativa é muito bonita, cara. Um trabalho muito bom, assim. É toda uma fotonovela, vamos dizer assim, né? Mas é uma história em quadrinhos feita com fotos trabalhadas, então, direção de atores e tal. Então, cara, é um trabalho esplêndido, assim, cara. É muito bom mesmo, é muito bonito. E também eu fiz isso aqui no canal, vou deixar o link do Piratas aqui. E o que acontece? E aí eu vou mostrar depois alguns outros que eu tenho aqui também que são estrangeiros, né? Eu comecei a fazer esse vídeo sobre quadrinhos, porque quadrinhos é uma coisa que eu gostei muito desde criança, né? Eu aprendi a ler em 81, no final de 81. Então eu tinha de 7 para 8 anos. Eu aprendi a ler um pouquinho tarde, porque eu aprendi a ler no final da minha primeira série, então hoje seria o segundo ano, né? Que eu entrei na pré-escola, que hoje em dia seria o primeiro ano, eu entrei na pré-escola no meio do ano. E eu sinceramente não entendi o que aconteceu assim, no começo da pré-escola. Quando eu fui para a primeira série, era. Eu acho que era para eu supostamente começar a aprender a ler lá. Porque os meus amigos da escola, eles já estavam sabendo ler. E eu fiquei, tipo, sabe, não conseguia, assim, né? E assim, eu tinha assim, muito material de leitura em casa. Meus pais eram dentistas, né? E a minha mãe, ela tratava apenas de crianças. E no consultório da minha mãe, ela sempre comprava revistas da Turma da Mônica e da Disney. Então, sempre tinha, porque eu sempre ficava lá no consultório, né? E que eu sempre ajudava minha mãe e tal, o meu pai com atendendo cliente, marcando as coisas e tal, então eu ficava com as revistas lá. E também, quando eu estava em casa, as revistas que ficavam, tipo, velhas no consultório, elas iam para casa, a gente escolhia o que a gente queria, depois a gente mandava para um orfanato e tudo mais, que meus pais sempre foram voluntários de vários locais, né? Então, quadrinhos eu sempre tinha, só que o que eu me interessei mesmo, quando eu era criança ainda não sabia ler, era sobre isso aqui, ó, Calafrio. Porque isso aqui não era uma revista que minha mãe comprava, meus pais compravam. Isso aqui quem comprava era meu irmão. Cara, isso aqui era maravilhoso. Eu via, né, esses desenhos em preto e branco, né? E tinha as mulheres, e tinha os monstros. Então, cara, isso aqui é uma coisa que eu me apaixonei. Então, isso aqui era uma coisa que eu mais gostava. Meu irmão também comprava, tipo, Heróis na TV e Capitão América, né? Na época a gente tinha Super Aventuras Marvel ainda, que lançou depois. Cara, eu adorava aquilo, né? Então, eu via as imagens assim, só que eu amava. Então, eu aprendi a ler, cara, meio que sozinho, porque não foi na escola. Foi tentando ler isso aqui, porque tinha o lobisomem, que era um dos personagens que eu mais gostava, né? Então, eu sabia que esse personagem era lobisomem. Então, eu marcava assim, né? Lobisomem. Então, eu ficava tentando. Por exemplo, isso aqui, falar em lobisomem, né? Um que desenhava o melhor lobisomem de todos era o Rosival Matias. O Rosival Matias eu conheci, até tive trabalho com ele. É, a gente ajudava junto numa instituição, a gente era voluntário num lugar. Aí descobri que ele era o. Me apresentaram, esse cara é desenhista também e tal. E depois eu conversei com ele. Putz, até falei assim, nossa, tem umas revistas suas, né? Eu nunca leio nem pra autografar, porque eu não gosto dessas coisas, né? Mas, cara, o Matias era muito bacana. Mas eu adorava isso aqui, assim. Então, cara, eu aprendi a ler com Calafrio, né? O pessoal fala assim, quando criança, aprendi a ler com Maurício de Souza, Disney, não, aprendi a ler com isso aqui, né? Embora eu sempre tive também Disney, Maurício de Souza em casa, porque. Então, cara, quadrinho sempre fez parte assim, da minha vida, né? E aí o que acontece? Depois da pandemia, né? Eu tenho um grupo de teatro, eu sempre me apresento como logo de teatro e tal. E o que acontece? O nosso grupo meio que desmantelou, assim, porque teve um pessoal que foi trabalhar com outra coisa, foi morar no interior e tal. Então, depois da pandemia, né? Ainda tava com esse governo, né? Aquele governo de merda que teve, que acabou com um monte de coisa de cultura. Então a gente ficou muito assim, sabe? Sem espaço em coisas para fazer. Eu trabalho também com cenografia, com iluminação. E, na verdade, eu comecei a trabalhar com teatro com cenografia, né?
E então, embora o nosso grupo tivesse parado, eu sempre estava em contato com outros grupos, a gente ajudou a fazer edital de grupos, eu e minha esposa, né? A gente ganhou um edital de circo, que a minha esposa produziu, que eu já tinha trabalhado com esse circense, que eu tinha dirigido um espetáculo dele, porque ele queria uma coisa mais teatral, mais dinâmica, assim, então ele me chamou para dirigir. Eu já dirigi cenas de espetáculo de dança também. Então, depois da pandemia, eu trabalhei com companhias de dança, com outras companhias de teatro, fazendo iluminação, cenografia e tal. E o nosso grupo mesmo, a gente, coisas assim, pra gente trabalhar, de voltar, a gente não voltou. Então a gente ficou. E eu comecei a organizar muitas coisas que eu tinha, né? E muitos quadrinhos que eu tinha, né? E faz tempo que eu não comprava quadrinhos. Eu comecei a comprar mais quadrinhos mesmo na pandemia. Né? Que eu falei, eu vi uma promoção e tal, eu tinha conhecido lá o pessoal do Pipoca Nanquim, da Comic Zone, que faziam vídeos, né? O primeiro Gibituber que eu vi, na verdade, que eu curti foi o Rafa Pinheiro. Inclusive, eu até participei da campanha dele, comprei os dois quadrinhos dele e tal. Então, o que aconteceu? Quando eu vi esse pessoal fazendo vídeos, né, e tal, eu falei assim, poxa, eu vou falar sobre quadrinhos também e tal, né? E aí foi isso. Então, o que acontece? Eu comecei a fazer esse vídeo. Vai voltando aqui, só para mostrar mais alguns que eu separei, né? Então, esses foram alguns nacionais que eu mostrei durante esses 100 vídeos do canal. Esse aqui é um francês. Cara, esse fulano aqui, ó, o Ransar, eu fiz um vídeo deles, assim, nascendo um coisa aqui, né? Cara, que é um dos melhores quadrinhos que eu li na minha vida, que não sai no Brasil. O Gato Rabino, eu fiz esse vídeo que eu achei bem interessante, porque ele tem um desenho animado também que você encontra no YouTube. Eu até deixei no vídeo que eu falo sobre esse quadrinho aqui. Ele foi censurado pelo YouTube, acho que é porque eu mostro uma imagem do desenho, né? Eu tive que pôr 3 vezes, tinha até uma parte que eu cortei, que o Tintim, ele é mostrado aqui. Ele é tanto mostrado no quadrinho também quanto na animação. Na animação, na que eu fiz, eu tirei, mas eu mostrei uma parte do Tintim, porque eles colocaram o Tintim e tal. E deixa eu pegar o outro vídeo, o outro quadrinho que eu falei, meio confuso aqui, somente. Aqui. Esses quadrinhos aqui, eu já fiz acho que 2 vídeos no canal, vou deixar aqui. Eu fiz sobre o Coração de Pato, que é sobre esse específico. Mas acho que eu me enrolo um pouco, mas eu falo da história, que eu queria falar sobre todos esses 3 que eu tenho, né? E essa série de quadrinhos aqui, são esses 2 autores, que eu falo bastante sobre eles nesse outro vídeo aqui, porque eles são muito importantes, assim. Eles foram publicados bem poucos no Brasil. Essa série, por exemplo, nunca foi publicada no Brasil. E esse é um dos quadrinhos mais interessantes que eu li na minha vida. Sério, você tá tipo no top 5. Aí você fala assim, mas você já leu Watchmen, você já leu Cavaleiro das Trevas e tal? Cara, eu prefiro esse, sinceramente. Porque é o que mais me tocou, sabe? Embora eu goste bastante de Watchmen e Cavaleiro das Trevas, eu cito esses porque que sempre são citados os melhores quadrinhos do mundo, né? Cara, isso aqui é genial. Ele cita um monte, e se você tem um repertório, assim, você vê um monte de coisa que acontece aqui, assim, um monte de referência literária, mas isso não importa, porque a história é muito boa, o desenho é muito bom. E esses caras, né, tanto o Leo Strodenheim quanto o John Farr, eles são 2 quadrinistas muito importantes, assim. Ambos já ganharam o prêmio Django Leme, prêmio Eisner, sabe, esses prêmios, assim, ao redor do mundo, porque eles são quadrinhos muito importantes. E o que me incomoda é que, assim, cara, por que nenhuma editora lançou isso aqui? Né? Teve essa editora que lançou esse. No vídeo eu falo também num outro quadrinho que eu tenho, que eu encontrei, também numa passagem minha do teatro que eu encontrei num sebo, que eu tava no Rio Grande do Norte, cara, que acho que era, que foi um feito específico pela Aliança Francesa de lá, que lançou um quadrinho do Léo Sordenheim aqui. Eu falei assim, cara, né, então, com muita pouca coisa deles lançaram no Brasil. Mas voltando para que eu já fiz aqui, para acabar com minhas coisas, tem o Nimona. Isso aqui eu achei interessante também porque o Nimona, ele não foi cancelado pela Netflix, pelo YouTube, né? Porque eu mostro umas partes do desenho. Só que, junto com o Nimona, eu fiz um outro, porque o Nimona teve uma série também, né? E tanto este quadrinho quanto este quadrinho aqui, que é o Robodreams, esse aqui não saiu no Brasil. Isso aqui eu encontrei no sebo aqui de São Paulo.
E eu achei ótimo. Depois isso aqui ele concorreu, eles fizeram uma animação que concorreu ao Oscar junto com o Nimona. E um dos dois venceu, né? Quem venceu foi o Menino e as Garças, acho. Mas quando eu fiz, eu mostrei, pus umas imagens do desenho aqui, que aí o YouTube, ok. Agora, quando eu pus umas imagens desse desenho aqui, o YouTube também bloqueou, né? Então, esse foi um segundo vídeo bloqueado pelo YouTube. Aí eu tive que tirar umas partes, né? E eu coloquei mais sem o som, sem... Talvez por causa da música. A música é muito importante nesse filme aqui. E então, a gente não pode bobear com coisas. Aí tenho esse aqui, que, que eu acho bem legal essa história, que eles pegam a entrevista com o vampiro, mas eles pegam só essa personagem e fazem tudo o que acontece no livro mesmo, e inclusive foi até com a consultoria da Anne Rice, que fizeram, e cara, esse desenho aqui é maravilhoso, assim. Cara, é muito fiel à obra. Então eu achei isso aqui fantástico, pessoal. Isso aqui é bem interessante. Também fiz vídeo no canal, né? Tudo fiz vídeo no canal. Esse, particularmente, eu não fiz um vídeo no canal dessa história, mas eu fiz do Jano, do Jano, né? Que o Jano, cara, eu acho ele muito bacana. Eu fiz essa história, eu cito uma outra que ele fez aqui no Rio de Janeiro. Tem A Chegada. Isso aqui é fala de quadrinhos mudos, que eu fiz bastante quadrinhos mudos no canal, né? E o primeiro vídeo que eu fiz no canal foi de quadrinho mudo da Laerte, né? Como eu falei. E esse aqui é fantástico. E... cara, esse aqui do Mercenário foi a primeira vez que eu falei, por exemplo, que eu arranco umas páginas de quadrinho, né? As pessoas acham que me xingam por causa disso. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu mostrei essa história, essa aqui só na Heavy Metal. Como a Heavy Metal é uma revista de antologia, eu prefiro cortar, né? Tirar as partes e guardar só as que eu gosto. Então, ela começa aqui, termina aqui, né? Então, as outras histórias, se eu gosto de uma outra história, eu também guardo. Se eu não gosto, eu faço, tipo, uma montagem com... Depois eu mostro as coisas que eu tenho, assim. Com os quadrinhos que eu... Páginas que eu tenho arrancado, assim. Mas eu tiro, assim, e coloco junto com os outros álbuns que eu tenho, que é do mesmo autor ou do mesmo personagem, né? Então eu guardo junto. Que eu acho mais interessante, assim. Por exemplo, eu tenho também do Mattioli. Não separei aqui, mas tá fácil. Mattioli, por exemplo. Isso aqui eu nunca fiz no canal esse aqui, mas eu vou fazer. E eu tinha alguns quadrinhos dele, inclusive esse mesmo, né? Do Kick the Mouse, que saiu no Animal. E aí, ó, tá vendo? Eu guardo ó, coisas lá de revista que ele faz arrancado. Então, ó, a capa é dele, né? E aí tem outros quadrinhos dele, ó. Do Mattioli, tá vendo? Então eu guardo ele bonitinho aqui assim, ó. Junto com outros quadrinhos do mesmo autor, né? Então eu tiro as páginas das revistas. Porque Animal também, como é uma revista de antologia, não são todas as histórias que estão dentro do Animal que eu gosto. Então, aí eu arranco as páginas e guardo junto com os outros materiais que eu tenho. Inclusive até tinha dos demais que saiu no Animal, como já tem aqui, né? Então eu fiz outro uso dessas páginas do Fique demais que eu tinha do Animal. E por último, dos últimos que eu coloquei aqui foi esse. Esse aqui do Johnny De Luca foi interessante porque eu falei sobre os quadrinhos, que esse quadrinho era maravilhoso, que ele faz uma narrativa gráfica muito interessante, ainda mais que ele trabalha com as 3 obras do Shakespeare aqui, né? Então ele faz uma coisa assim de o pessoal andar pelas páginas como se fosse um palco teatral. E isso aqui é impressionante, assim. E é uma narrativa gráfica que eu acredito que foi ele que criou. E muitos outros já fizeram coisas semelhantes, né? Em homenagem a ele mesmo. O próprio Frank Miller fez. Quando eu fiz um vídeo no canal, vou te deixar até aqui no vídeo, né? O link. Que aí você vê, ele tá andando pelas páginas, né? Não tem requadro. Isso aqui é o Hamlet, né? Falando e tal. E aí eu falei assim, poxa, não sei como que nenhuma editora republica isso, né? E a editora Figura republicou. Depois eu fiz uma falando sobre a editora Figura também, que fez isso. Inclusive também eu falei sobre o sistema. Agora não vou achar o sistema aqui. Não separei ele. E depois a editora Monstra, que é apenas uma loja, ela lançou também, só que um volume maior. Então eu tinha feito, contando a história toda do sistema. Depois que eu vi que a Monstra ia relançar, eu fiz um outro vídeo falando que a Monstra ia relançar isso aí também. Então é isso, né? Eu fico falando de quadrinhos e tal. E, putz, o vídeo já ficou grande. Mas é isso, gente. Eu queria falar um pouco da minha trajetória, de como eu comecei a gostar de quadrinhos e como assim, acho que eu não falei muito, mas mostrei as coisas que eu já fiz aqui. Mas é isso, gente. Se curtiu, compartilha.
Esse é o 100º vídeo, então eu queria agradecer a todos vocês que já assistiram, que estão vindo agora. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Semana que vem vai ter mais quadrinhos, mas tem uma playlist de 100 vídeos de quadrinhos já para você assistir. Tem quadrinhos nacionais, quadrinhos da Disney, quadrinhos sobre temas de LGBTQIA+, sobre temas de neurodivergências, quadrinhos europeus, quadrinhos da Marvel, da Image. Então tem quadrinhos de tudo quanto é tipo. É isso, gente. Comenta o que vocês acharam. Um grande abraço. Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever, essas coisas na internet. Grande abraço, gente. Até mais.